Bom, vou pedir para o nosso presidente, Eduardo Rebuzzo, fazer as suas considerações iniciais aqui para a gente iniciar o nosso bate-papo. Bem, boa tarde a quem está aqui e quem nos assiste pela rede social aí. Vai ter bastante divulgação desse evento. Eu estava brincando que é mais ou menos um podcast sem ser um podcast, mas nós tivemos agora há pouco o painel também com 4 montadoras, a Volvo, Volkswagen, Scania e Iveco, um painel muito interessante, muito rico, depois nós vamos divulgar. E agora com vocês, né, falando da parte de segurança nas rodovias, né, a parte todinha de acompanhamento das cargas, dos veículos, da proteção do que nós transportamos e também o Ricardo aí trazendo também uma tecnologia, a proteção das vidas, não é isso? Eu não vou poder ficar o tempo todo, eu vou fazer a abertura com vocês e vou sair porque eu estou com o voo marcado para o Rio, já soube que o aeroporto está um caos, tá? Então eu vou fazer essa abertura e vou passar a palavra aqui para o Rodrigo dar continuidade à entrevista. Eu já conheço os produtos de vocês também, mas aí só para passar para quem vai nos assistir. Eu quero só dizer que nós tivemos recentemente, até interfere mais aqui na nossa atuação do gerenciamento de risco, né? Aquela lei da segurança privada, que é a 14.967 de 2024, e a NTC faz parte lá da regulamentação, junto com a Polícia Federal, que está um grupo lá para regulamentar, e nós queremos que esse assunto proteja mais ainda as empresas de transporte, sem interferir, sem prejudicar a atuação tecnológica. Tá? Porque se você começar a botar barreiras para o desenvolvimento de tecnologia, você tira a criatividade e você vai andar para trás. Tá? É o que eu tenho falado, falei outro dia lá na Polícia Federal. Esse é o momento aí que eu acho que a gente tem que dar muita atenção a isso, mas defendendo o que nós temos conquistado com o avanço da tecnologia e da proteção das nossas cargas. Toda vez que eu participo de algum painel sobre segurança, eu falo que a situação do roubo de carga, da violência contra os veículos, os motoristas, só não é muito pior porque nós temos muito investimento nessa área. Tá? Por isso que eu parabenizo vocês aqui, as empresas que representam, e tenho certeza também que o Ricardo vai trazer um formato, pelo que nós já conversamos aqui agora há pouco, já tínhamos conversado antes também, com relação à proteção da vida dos nossos motoristas e também das pessoas que estão no entorno, né? Que estão circulando nas vias, nas rodovias. Tá bom? Então, vou pedir licença a vocês, vou levantar, ficar um pouquinho ali e depois vou sair. Tá bom? Obrigado a vocês. Bom, muito obrigado, presidente, pelas suas considerações ali iniciais. Quero, agradecer mais uma vez a participação de vocês aqui. E eu já quero, iniciar pedindo, para que vocês façam também as considerações de vocês e também falem, o que vocês trouxeram para cá, para a discussão, numa feira como a Fenatran, onde todos os produtos que estão sendo comercializados aqui passam também pela gestão de vocês, passam também pelo olhar de vocês para proteger quem utiliza, e trazer mais tranquilidade também. Então, vou começar ali com o Luiz Henrique, diretor comercial e sócio da T4S Tecnologia. Muito obrigado, pela sua participação aqui com a gente. Boa tarde, obrigado a todos. Obrigado pela oportunidade. Saúdo aí os nossos amigos. A gente não precisa falar muito a respeito da importância da Fenatran no cenário nacional, e essa oportunidade aqui com a NTC ímpar. Nós somos uma empresa totalmente focada na proteção de cargas, então desenvolvemos tecnologias que realmente pudessem fazer frente a esse drama contínuo. Por mais que, eventualmente, a gente melhore esses índices, de uma forma global, o Brasil ainda é um país de mais de 20 mil eventos anuais de roubo de cargas. Então, começamos a nossa trajetória em 2017, com o imobilizador inteligente sem fio, uma tecnologia
uma plataforma de rastreamento, cujo principal atrativo são os atuadores de bloqueio sem fio, que levam o veículo a bloqueio na presença de jammer, numa violação de painel, num desvio de rota e cerca eletrônica. Na sequência, viemos com a proteção das cargas no interior do baú através do choque elétrico. Então, importante dizer que hoje cargas são protegidas no Brasil, cargas milionárias, através do choque elétrico anti-invasão e, mais recentemente, não podíamos ficar de fora da revolução da inteligência artificial. E temos aí há 1 ano um trabalho também consistente com câmeras com a capacidade de reconhecer armas, reconhecer a face do motorista cadastrado e reconhecer placas de veículos roubados, veículos clonados no entorno do caminhão de transportes. Dessa forma, a gente também está conseguindo trabalhar de forma preditiva. Antes da abordagem criminosa, a gente conseguir dissuadir ali a tentativa de roubo ou o assédio mesmo junto ao motorista. Temos conseguido, com isso, trazer esse conceito de transporte seguro para o cenário, e é um cenário, né, que a gente falou, ainda é um cenário de guerra, mas as cargas estão protegidas e os motoristas também estão protegidos. Então, parece que estamos no caminho certo. É isso aí. Muito obrigado, Luiz, pelas suas considerações iniciais. Também pedir para o Eduardo Tavares, que é o CEO da Sigra, muito obrigado pela sua participação. O que vocês trouxeram para nós aqui na feira? Muito boa tarde a todos. É sempre importante participar dessa feira. Essa feira é a maior feira dentro do segmento de transporte. É uma referência. Então, estar aqui é sempre importante e significativo. A Sigra, ela é uma empresa de mais de 15 anos de existência no mercado. A gente começou voltado para telemetria veicular e a parte de segurança. Ao longo do tempo, a gente foi evoluindo, criando ferramentas como o rotograma falado. E, nesse momento, também trabalhando com a jornada do motorista, cuidando do motorista, nesse momento, principalmente através da parte de vídeo monitoramento, a nossa preocupação em manter a segurança do motorista, do motorista, do meio ambiente com o que ele está transportando, para evitar que a fadiga, o cansaço, a desatenção acabe comprometendo o trajeto e o ambiente que está em volta dele. Eu acho que isso é um ponto bem importante, é um ponto de preocupação nossa. E aqui na feira a gente trouxe elementos voltados exatamente para esse ponto, de instruções de vídeo de segurança, que ao término de uma viagem ele pode visualizar, se educar, ver os pontos que ele errou dentro da viagem e poder fazer a correção. Então, dentro do que a gente vem construindo e já de legado da empresa, hoje o nosso foco é realmente proteger toda essa trajetória do motorista, é lógico, da carga, que é o que a gente já começou fazendo desde o início, mas voltado para aquela condição de dirigibilidade do motorista. Muito bem, muito obrigado. Também quero falar com o CEO da Seguir, Ricardo de Barros. Muito obrigado também pela participação aqui. O que vocês trouxeram de novidades? Boa tarde a todos. Agradecer o Rebuse, principalmente, pela oportunidade, pelo convite. Eu queria dizer que estou sendo apresentado como da Seguir, mas, de origem, eu sou transportador. Eu sou cliente, inclusive, de alguns dos que estão aqui no painel. E por que eu estou aqui, então? Porque, em determinado momento, eu, com uma preocupação... eu atuo no mercado de óleo e gás, que é o mercado de petróleo, cargas de alto valor. Então, a gente está muito nessa área do safety, dessa cultura do safety, de mais segurança. E eu manifestei, uma certa vez, um inconformismo de por que eu não tinha proteção sobre um determinado problema e que a gente vinha buscando tecnologia. Então, assim, primeiro dizer que eu sou muito fã desse pessoal, porque realmente desenvolveram coisas assim maravilhosas que há 10, 20 anos a gente não era impensável. Então, em um certo momento, eu encontrei com um professor numa feira lá em Macaé, um professor de Universidade Federal. Ele me apresentou um produto, que era um simulador de guindaste, e eu falei, professor, legal, tal, mas eu estava querendo outra coisa, que eu não achava desenvolvido naquele momento, isso há 4 anos atrás, que era uma proteção com o problema do álcool, que é um velho problema, Toma-se vinho, toma-se álcool há 2.000 anos, 3.000 anos. Como que a gente compra caminhões lindos, maravilhosos, como dos painelistas, que participaram aqui,
e eu não tenho essa proteção ainda. E aí o professor ficou espantado, né, e falou assim, mas como não tem? Vamos fazer um projeto. Então, Rebouças, eu gosto de contar essa história de que, até para incentivar outros, que aqueles que tiverem boas ideias, procurem as universidades federais ou particulares, porque era um negócio que eu nem imaginava, estava muito fora do meu alcance, e eu procurei, a gente começou a discutir, começou como uma iniciação científica, depois virou um projeto financiado pelo Embrapi, então tem dinheiro do governo federal nisso, pelo SEBRAE, pelo Instituto Federal Fluminense, que foi a universidade que desenvolveu comigo, e eu como financiador. Resultado desse projeto é que a gente teve que lançar essa startup, que é o produto que a gente está lançando agora, que consiste num etilômetro embarcado no veículo. Então, ele é conectado à telemetria, ou não, pode ser até direto no módulo, mas, como frotista, eu acho que é muito mais seguro conectado à telemetria, porque, como ele citou de câmeras, que tem reconhecimento facial, então, na hora que o motorista dá a chave na posição 1, anterior ele dá a chave na posição 1, você já está fazendo o reconhecimento, quem é o motorista que está ligando o veículo. Ele fez o reconhecimento facial. O segundo evento, posição 1, requisito teste de álcool. Ele sopra e dá liberado. Se não der liberado, ele não vai ligar o veículo. Então, ele é de caráter preventivo, para evitar que o motorista possa dirigir sob influência de álcool. Eu estava contando agora, minutos atrás aqui, que isso, inclusive, o foco não é a questão do bêbado. Falar, o cara está bêbado, dirigindo igual um louco, não é nem esse o problema. Eu também vejo a questão da bebida social, que é aquele motorista que encontra um com o outro no seu horário de interjornada ou no seu horário de almoço, ele toma um copinho de cerveja, porque ele encontrou um amigo que há 10 anos ele não via, e aí, na hora que ele vai ligar o veículo, ele não tinha proteção. Eu, como frotista, não conseguia dar uma ferramenta para protegê-lo, na hora de ligar o veículo, ele ainda restar, né? Um exemplo que eu dou é o jogo de futebol. Então, o cara para jantar, 00:30, se tiver prorrogação no jogo, ele termina o jogo. E ele está tomando uma cerveja com os amigos, social, de novo, está na interjornada dele, ele não tem problema fazer isso. Qual é a proteção que eu, empregador, estou dando para ele na hora que ele vai ligar o carro? Então, hoje, eu consigo impedir que ele ligue o carro se tiver efeito de álcool. Se ele conseguir, aqueles veículos que a gente ainda não instalou, se ele consegue ligar e chega na portaria do meu cliente e tiver lá um bafômetro, imagine, não aconteceu acidente nenhum, mas se ele chegar lá e soprar e der álcool, olha o dano reputacional que a minha empresa tem. Eu perco o contrato, a conversa interna vai ser, motorista da empresa tal chegou lá bêbado, e às vezes nem é bêbado, é o álcool de ontem que gerou uma beiradinha nele lá. Então, assim, a gente ficou testando isso dentro da transportadora, então a gente teve que fazer vários processos, porque não é um negócio simples de você pega um aparelho eletrônico e pluga ali, ele pode atrapalhar a minha operação. Então, a gente ficou, ao longo de 4 anos, resolvendo, não vou alongar muito aqui para não tomar espaço do painel, mas hoje a gente está satisfeito, o produto está em lançamento, porque tem uma proteção que não tinha. Se a gente pegar a Fenatran agora olhando, a gente conheceu aqui novidades excelentes, mas não vimos etilômetros lançados aqui, já conectados na ignição. Alguns projetos existem algumas homologações de produto importado, só que se ele chegar com preço muito caro, eu, como frotista, não consigo colocar. Porque, se for muito caro, eu vou repassar no frete e o meu cliente não está disposto a pagar o frete. Então, por ser um produto nacional, a gente está com preço melhor. Obrigado. Muito obrigado. Eu vou pedir para se juntar a nós, que é o Rodrigo Merlin, da Sascar, da Michelin. Por favor, seja bem-vindo. Rodrigo, muito obrigado, pela sua participação aqui com a gente. Então, já vou pedir para você fazer suas considerações iniciais, falar o que vocês trouxeram aqui para a Fenatran. Bacana, é um prazer aqui estar com vocês. Eu falo que esse é um segmento extremamente divertido de trabalhar, porque essa questão de tecnologia embarcada, falar de risco e segurança é algo que também envolve meio ambiente e toda a questão também humanizada, né, dentro do nosso ecossistema, quando a gente fala de transporte. Hoje, falando um pouquinho de segurança e risco,
para essa feira em especial, a gente fala muito mais de ecossistema integrado e não somente de tecnologia, né? A tecnologia, obviamente, ela é consequência disso tudo, e no nosso contexto Michelin Connect Fleet, a gente embarca tudo isso numa única plataforma, que a gente chama que está dentro de um grande ecossistema. E falando especificamente de risco, quando a gente fala de assaltos e até mesmo situações inesperadas dentro de um contexto, né, urbano ou mesmo em estradas, a Michelin traz uma série de ferramentas, né, e soluções que embarcam esse universo. Inclusive, a gente tem, obviamente, até alguns parceiros que a gente também participa do nosso ecossistema, os travamentos aliados ali a situações de riscos imediatos, né, quanto o motorista, obviamente, se depara com uma situação, né, de risco nas estradas, travamento, né, de quinta roda, a própria questão do baú, com as travas específicas que a gente tem embarcado no nosso ecossistema, e também outras ações que são embarcadas no próprio caminhão. A nossa solução hoje que a gente traz aqui, para debate hoje aqui na feira, não somente o hardware em específico, mas também a própria solução operando de maneira autônoma dentro do caminhão. Então, a gente fala muito do uso do sistema como autonomia. A gente tem as integrações específicas, né, com as inteligências embarcadas. Então, em situações independentes, o próprio sistema pode, por exemplo, reagir a um evento anormal. Então, travando o próprio caminhão, acionando, por exemplo, a própria central, enfim. Então, esses são alguns sistemas que a gente traz de maneira autônoma para o veículo. E também a questão da própria segurança para o motorista. A gente tem soluções embarcadas como o sistema de câmera, videotelemetria também, e falamos bastante ontem em alguns outros painéis, onde a gente também traz a questão da inteligência artificial embarcada também no caminhão, onde a gente consegue capturar comportamentos do motorista durante o seu transporte, e tudo isso conectado também no ecossistema de plataforma de dados. Ou seja, a gente consegue também ter uma questão de aprendizado, né, sobre comportamentos, né, durante a viagem, e com isso gerar insights para que a gente possa cada vez mais alimentar o nosso ecossistema e, consequentemente, trazer insights para as próximas viagens desse motorista. É um pouco mais ou menos disso que a gente tem trabalhado aqui nesse evento de hoje. Muito bem. Você quer falar? Tá ótimo. Combinado, então. Só reforçar, tá, com vocês, nossa reunião hoje aqui está sendo gravada. A ideia é que a gente utilize também o material aqui gerado para poder impactar as nossas mídias sociais, os nossos parceiros, e também, claro, vai ficar na plataforma da Fenatran e da RX, que tem muita visualização. Então, só para informá-los também. Bom, sobre segurança, o transporte rodoviário de cargas trata disso com muita atenção, por uma série de questões, né, que vocês, né, sabem muito bem. Segurança da carga, segurança do motorista, tranquilidade, né, para os clientes, para os embarcadores, existe uma série de questões. Eu queria que vocês falassem, né, para a gente, de que forma, né, o olhar, né, das empresas, né, de vocês, também caminham em conjunto com essas necessidades desse segmento que é tão importante. Claro que vocês não trabalham só nesse setor, em outros, mas especificamente no nosso setor, o setor, né, de transporte rodoviário de cargas, que tem uma enorme responsabilidade, né, por ser responsável por mais de 65% de tudo que se, né, produz e se transporta, né, nesse país. O que vocês, né, enxergam, né, nesse setor, e quais são, né, as soluções ali que vocês podem nos informar, que contribuem diretamente, né, com essa tranquilidade que eu citei. Vou começar aqui com o Luiz Henrique, diretor comercial. Desculpa, desculpa, eu confundi aqui. O Luiz Henrique mesmo, diretor comercial, né, da T4S. Luiz Henrique, desculpa. Como que vocês vêm olhando para essa questão? Bom, nós também tivemos um passado ligado ao transporte de cargas, né? Fui transportador e senti na própria pele as dores. Reforço e volto para o assunto do roubo de cargas, né? Temos aqui grandes especialistas
na prevenção de acidentes. O nosso foco é o patrimônio, né? É o caminhão, é a carga e, obviamente, o motorista. Então, como alguém que sentiu essa dor, nós nos sentimos, depois de uma trajetória muito bem sucedida, de desenvolver alguma coisa que realmente atenuasse o tamanho da dor e do drama. Agora, é fundamental a gente ouvir o que o mercado está dizendo, né? Então, quando a gente começou com o imobilizador sem fio, o mercado e nós mesmos, na nossa experiência anterior, a gente ouvia: o bandido desativa o bloqueio porque ele puxa um fio de um atordador de porta, de um teclado. Então, ouvindo o mercado, ouvindo o cliente, a gente chegou à conclusão que tinha que fazer alguma coisa sem fio. E o mercado lá atrás falava: não, mas sem fio é impossível. Então, o inconformismo, citado pelo Tostes, né, nos levou ao desenvolvimento desse produto. Aí precisa proteger a carga no interior do baú. Agora, o mercado está dizendo para nós: olha, precisa desenvolver alguma coisa para o Sider. O Sider é muito vulnerável, né? É uma lona. E nós, em janeiro, lançaremos aí uma solução de eletrificação do Sider, a manta eletrificada. Então, o choque elétrico anti-invasão vai chegar para o Sider, vai chegar para o container e vai chegar para a distribuição urbana, uma safety bag. O mesmo princípio da eletrificação, mas numa lona, numa proteção mais leve, mais fina, mas com o choque presente. Então, a nossa obrigação tem que sempre, né, estar de olho no que o mercado está pedindo, que o mercado está nos solicitando, e como empresas de inovação, nós temos que nos empenhar em preservar essa característica e esse ambiente favorável à inovação. Nós tivemos algumas facilidades na nossa trajetória. Em 2018, com a Lei de Liberdade Econômica, nós pudemos acelerar os projetos de inovação, e isso nos permitiu lançar a blindagem elétrica, por exemplo, que hoje está em quase 1.000 veículos aí rodando pelo Brasil, carregando milhões de reais com segurança. Muito bem. Eduardo, como que vocês estão enxergando isso também, né? Quais são essas soluções? O que o Luiz acabou de citar, eu acho que é muito importante, né? A gente sempre tem que procurar um meio de dificultar a ação dos miliantes, porque a gente faz um processo que é um processo sempre reversível, né? A gente tem que fazer um processo que possa ser revertido no caminhão e não definitivo. Então, ele sempre é passível de identificação e de reversão. E a gente sempre procura ganhar tempo dentro do processo da segurança, do gerenciamento de risco. Esse é o nosso trabalho, né? Dificultar a ação deles. A gente, desde o início, usava meios convencionais de atuação no veículo, de proteção no veículo, conforme foi citado, trava de quinta roda, trava de baú, que são meios convencionais. Hoje, a gente já usa meios através de ações remotas, sem fio também, mas, principalmente, a integração com a montadora é o caminho, efetivamente, que a gente tem procurado e seguido, né? Então, as próprias concessionárias elas já têm aberto possibilidades ali para a gente conversar direto com a ECU do veículo e, através de uma comunicação de rede de alto nível, a gente conseguir fazer uma imobilização segura do veículo, né, sem pôr risco o entorno e a própria vida do motorista. Então, eu acho que o trabalho que a gente tem efetuado está nesse sentido, né? E isso vai proporcionar um ganho de tempo maior, mais significativo, e com possibilidade de reversão sem dano ao veículo ou às outras pessoas. Eu acho que esse é o trabalho que a gente tem desenvolvido, principalmente nos últimos tempos. Muito bem. O Ricardo falou, né, Ricardo, a respeito da sua posição enquanto transportador, né, e agora também, né, na busca por soluções que possam, né, minimizar, né, a ideia é que a gente nunca tenha, né, conflitos com segurança no transporte rodoviário de cargas, não tenha roubo, né, não tenha nenhum risco, né, para os nossos motoristas, mas a gente sabe que é algo que a gente precisa caminhar bastante. Queria que você falasse, né, esse olhar seu enquanto transportador, né, de que forma, né, você enxerga também que essas soluções possam contribuir a mais longo prazo.
Meu amigo aqui usou a palavrinha mágica que é integração. Então, eu como transportador, por exemplo, eu tenho lá um determinado TMS que eu já utilizo, que se eu for procurar no mercado para eu trocar, vou ter que gastar, né, algum dinheiro para poder fazer uma troca. E não é só o dinheiro, é uma questão de tempo, desenvolvimento, mudar processo. Então, por exemplo, no nosso caso, além da Seguir, eu também sou sócio de uma outra startup que a gente atua nesse segmento de torre de controle. E qual é o princípio meu lá, com o meu sócio lá, que a gente começou a desenvolver? Se eu tiver uma parte do produto dele aqui, uma parte do dele, eu preciso de tudo conversando, não preciso de comprar, porque eu posso já ter feito o investimento, e o ideal é que eu possa pegar parte de uma solução de um ou de outro, e integrar tudo isso no mesmo sistema. Eu acho que essa é uma palavrinha-chave, olhando sobre o ponto de vista meu como frotista. Então, assim, quando alguém vem me oferecer, se for muito bonito, muito lindo, muito completo, mas se eu for gastar muito dinheiro, naturalmente, é natural do ser humano, eu vou dar aquela freada, eu vou falar. Então, eu acho que, assim, sobre o ponto de vista como transportador, eu nem estou falando lá da startup da Coop, nem estou falando da Seguir. É aquilo que consiga você implementar usando o menor recurso, que é o princípio de qualquer administração, né? Você minimizar os recursos e conseguir atingir o mesmo objetivo. E eu acho que o pessoal está nessa linha, entendeu? Quando a gente vai conversar, você já tem API de integração para isso, para aquilo. Se antigamente todo mundo era proprietário ali, não, isso aqui é só meu e você não vai ter, a pessoa começa a perceber que esse tipo de postura não é muito bem vista, porque você precisa... Essa questão de inovação, ela está se renovando muito rápido, não é uma questão de aquisição, geralmente você vai querer fazer comodato. Então, assim, a gente tem que estar correndo atrás desse desenvolvimento. É a minha visão como transportador. Okay? Muito obrigado. Rodrigo, e na Michelin, de que forma vocês olham para isso também? Legal. E como eu comentei no começo, acho que a gente vem numa estrutura um pouco diferente, assim, na questão de transformação, justamente pensar em ecossistema e não somente na solução em si, ou seja, quando a gente começa a abrir um pouco o leque e falar de ecossistema, a gente, obviamente, está aberto para outras coisas, não necessariamente uma solução A ou solução B. Então, a gente traz para esse ecossistema, obviamente, conexões até com parceiros externos, obviamente, para que a gente possa enriquecer esse ecossistema e, com isso, entregar soluções, como o meu amigo comentou aqui, independente se é solução A, B ou C, ou fornecedor A, B, C, A, B, C. E uma coisa que é super importante também é a questão eu vou reforçar aqui, que é a tecnologia embarcada, porque eu acho que essa realmente, independente de conexões, seja conexões telecomunicações tradicionais ou telecomunicações satelitais, que a gente sabe que isso é uma grande discussão aqui em torno dessas tecnologias, a comunicação, onde a gente consiga ter ali uma comunicação direta com o caminhão, independente da ação do motorista. Então, as próprias gerenciadoras podem acionar o veículo a qualquer momento, é um tipo de solução que a gente já tem embarcado. E também a própria ação do veículo, com a inteligência embarcada, consegue também ter ali o seu evento ocorrendo, independente de uma ação da própria operadora ou até mesmo do próprio motorista. Então, é um pouco nessa linha que a gente vai trabalhando, ou seja, conectar dentro do nosso ecossistema outras soluções e ser uma coisa mais unificada, com parcerias, enfim, onde a gente consiga entregar, de fato, o valor que os nossos clientes realmente precisam. Muito bem. Luiz, nós temos um cenário, né, de Brasil em que a maioria das empresas de transporte, né, de cargas são pequenas, né, são pequenas empresas. Então, quando a gente fala de tecnologia, né, a gente está falando de investimento. De que forma vocês lá olham também para esses pequenos transportadores, né, para que eles também tenham essa possibilidade, né, de se adequar, até mesmo para proteger, né, o seu cliente, proteger, como a gente sempre vem trazendo, a vida do motorista, né, para que ele consiga até afegar ali com maior segurança, mas também pensando nesse custo. Perfeito. É importante salientar que o T4S hoje tem cerca de 3.000 clientes, de gigantes do mercado até o transportador autônomo de carga. Aliás, 1.500 desses 3.000 clientes têm menos de 5 caminhões. Então, na prática, a gente conseguiu trazer a tecnologia a um custo absolutamente compatível, principalmente o imobilizador, que equipa aí quase 40 mil veículos da frota nacional.
Mas hoje, na blindagem elétrica, que se imagina ser algo muito caro, a gente tem demonstrado na linha do tempo que o custo ampliado do transporte cai. Na medida em que um transportador tem uma tecnologia como essa, ele consegue, por exemplo, na pólice de seguro, tanto a dele como a do embarcador, eliminar o custo de escolta, ou diminuir drasticamente o custo de escolta, que é um grande custo. Então, uma das nossas missões da nossa área comercial, da área de comunicação e marketing também, é levar esse conceito do transporte seguro, que ele está acessível hoje para qualquer transportador. Temos transportador autônomo de carga com choque anti-vazão, prestando serviços para grandes empresas do segmento eletrônico, do segmento farma. Então, transporte seguro está absolutamente democrático e viável. Muito bem. Falando com você, Eduardo, né, de que forma vocês, né, lá na Sigler, conseguem comunicar, né, essas soluções, principalmente, né, com essas diferenças que a gente tem, né, de transportadores, de tamanhos de empresa, e automaticamente, né, mostrar para eles a necessidade e a importância também, né, que a gente tem a importância e também tem a necessidade, muitas vezes, de poder promover isso, né, para as pessoas que atuam com a gente. A gente acha isso bastante importante e significativo, né? Primeiro, escalonando as soluções, né, que você vai estar aplicando um determinado veículo, e eu acho que tem um ponto bem importante, que é a homologação nas seguradoras, porque o pequeno frotista lá está preocupado em proteger o seu bem, né, o casco lá, o veículo. E com a homologação nas seguradoras, nas apólices, ele consegue ter, às vezes, descontos no carregamento, desconto no seu seguro, e isso acaba favorecendo ele, não só protegendo o bem, mas ele tendo uma redução econômica em cima desse investimento. Como disse o nosso amigo lá, é um investimento que se faz, ele precisa se conversar com outros periféricos, se conversar com o investimento, respeitar o investimento já feito pelo próprio transportador, que é um investimento pesado, caro, por conta de segurança, né? Em outros lugares ali, a temática do equipamento de rastreamento é voltado para telemetria, para gestão, e não para proteção e para segurança. Aqui no nosso mercado, o foco é proteger o bem, é proteger o veículo, proteger a carga, por conta do índice alto de roubos ali. Então, nesse mercado, o Brasil, eu acredito que é muito pioneiro, né? A gente já tem um expertise nessa condição, e eu acho que levar uma condição de integração, de aproveitamento do que ele já tem, dá possibilidade de redução no prêmio dele, por estar utilizando o equipamento lá para proteger aquele veículo, acho que é uma condição sine qua non ali para ele poder ter a condição de usar o equipamento. Ricardo, eu queria que você falasse, né, da sua visão também, que é a sua visão ampla, né, a respeito do assunto, em relação ao transportador, nessa decisão dele, né, de investir em tecnologia, né? Parte do quê? Né? Como que você vem enxergando isso, principalmente com tantas opções que nós temos hoje, né, para garantir ali que a gente consiga fazer uma entrega mais segura, manter, né, os colaboradores também seguros? Eu acho assim, primeiro eu dou os parabéns pela iniciativa aqui do Rebuse. Outros sindicatos aí estão fazendo a mesma coisa, que é chamar fornecedores e dar conhecimento. Se você der conhecimento para aquele transportador pequeno, ele entendendo o que está acontecendo, que tipo de proteção, ele vai investir, porque é prós e contras. Ele vai fazer a conta, ele vai falar, vale a pena eu fazer isso. E por que o Brasil ele tem uma posição aqui, no meu ponto de vista, muito favorável? Porque se você for olhar a maioria das tecnologias aqui, tecnologia nacional. A gente não está falando aqui de que tudo é importado. Então, o fato de ser nacional barateou muito o custo. Eu diria que o custo não é hoje o principal problema, como a T4S falou ali, que tem vários transportadores de menos 5 veículos. É muito importante o comercial dele dar conhecimento, mas as entidades darem conhecimento. Por esse motivo, eu acho que eventos como esse aqui são importantes. Se der conhecimento, a pessoa era um antes e é outra depois que ela toma conhecimento. E aí elas vão investir, esse nível de segurança vai aumentando. Muito bem. Rodrigo,
Quando a gente fala, né, de tantas tecnologias, a gente também não pode deixar de lado a questão da gestão delas. Né, de que forma vocês, né, avaliam essa questão, né, de que forma o transportador também consegue fazer a gestão de tantas informações que são importantes, né, até para poder fazer um trabalho de manutenção, né, e também seguir ali acompanhando, né, a evolução dessas tecnologias. Perfeito. Para nós, Michelin Connect Fleet, que operamos nos dois lados, né, eu digo que ofertamos, obviamente, soluções embarcadas, hardware, e também soluções, né, voltadas para dados, que é super importante, ou seja, a gente tem a responsabilidade de garantir a boa qualidade do dado que a gente captura aqui, né, na ponta do veículo, também do próprio motorista, e que esse mesmo dado consiga ser exposto ali para que seja feito um bom gerenciamento, até para qualificar, de fato, essas informações e, consequentemente, gerar novos insights para futuras viagens, enfim, até mesmo gerar insights ali de otimização da própria carga e também do próprio veículo, ou seja, gerando manutenções preditivas, a questão do consumo ligado ao próprio meio ambiente, ou seja, quanto que eu, de fato, estou sendo otimizado, né, no meu transporte, baseado nas soluções que a gente já oferta hoje, tudo isso hoje embarcado e também integrado com uma plataforma de dados eficiente e que traga esses insights em tempo real, em algumas situações, e até mesmo dados que a gente consiga ali fazer um trabalho mais intensivo voltado para a ciência de dados, onde a gente entrega, a gente chama já de produto de dados, né? Então, dados já praticamente produtizados para que a gente possa usar não somente ali no transporte, no dia a dia, mas também dentro da própria companhia, né, do cliente, para que ele possa gerar outros insights, seja econômicos, ambientais, dados ali voltados também para a própria gestão das pessoas, né, motorista. Então, tudo isso hoje já é integrado e a gente tem essa responsabilidade de entregar esses dados com qualidade hoje para os nossos clientes. Muito bem. Quero saber se tem alguém que gostaria de fazer alguma pergunta para os nossos convidados. E aí, Laura? Eu gostaria que vocês falassem também um pouquinho de como usar todos esses equipamentos para melhorar a produtividade também do transportador, né? Que não é só segurança, mas também tem que gerar rentabilidade e tal. E eu sei que os equipamentos de vocês têm um potencial muito grande para a gestão da frota, né? Para a otimização da frota. Então, coisa rápida, eu sei que é extenso o assunto, mas se puder dar uma palavrinha também sobre esse aspecto, eu acho que é importante. Ok. No nosso caso, as tecnologias T4S aplicadas ao transporte, elas aumentam a produtividade na medida em que o transportador tinha um limite de valor de embarque de X mil reais. Com a presença do imobilizador, esse número, às vezes, é duplicado ou triplicado, otimizando o meio, otimizando essa frota. A gente tem relatos aí de grandes transportadores também que usam a nossa tecnologia, de embarques de 5 milhões, 6 milhões de reais, que eram divididos em 3 caminhões. A operação passou a ser feita com um único caminhão. Quer dizer, além de melhorar a produtividade, isso é rentabilidade direto, né, no EBITDA do transportador, né, ele está com a mesma receita, mas com um custo muito menor, né? Então, isso tem impactado todos diretamente. E, como a gente falou aqui, do pequeno ao grande, né? Essa lógica ela está muito presente em tudo que a gente pensa também. Tem que ser viável, né? Pensar em inovação talvez não seja a tarefa mais difícil, né? Você tem que manter um ambiente que propicie a inovação, mas a gente tem que pensar que alguém vai pagar a conta. E essa conta tem que ficar viável. Então, a gente tem investido bastante tempo nisso, mostrando para o transportador que faz todo sentido. A tecnologia, principalmente a tecnologia inovadora, ela faz com que o custo ampliado do transporte se reduza. E a gente está falando de produtividade também, né? Eu acho que um ponto importante ali é que, assim, para o mercado de transporte, tem 2 custos básicos ali, aí o Eduardo ali pode passar também, combustível e pneu. São grandes vilões ali. E quando a gente fala em combustível e pneu, a gente tem que fazer um tratamento de dados de telemetria que ajude o transportador a efetivamente fazer uma gestão de como o seu motorista está conduzindo aquele veículo, ensinando ele, trabalhando em cima
de frenagem, cima de faixa verde, de inércia, de todos os parâmetros ali, até a usar propriamente o freio ou os retarders agora que o caminhão tem. Então, assim, a nossa tecnologia, nesse sentido, está voltado pegar primeiro um dado de confiança através do barramento CAN, né, um dado real, não é mais sensoriado, que nem antigamente, é um dado de qualidade, e não mais com BIs ou painéis ali, mas assim, através de inteligência artificial, dando resultados mais diretos ali para o transportador. É nisso que a gente tem trabalhado, em vez de entregar um caminhão de dados ali para ele poder fazer análise, ou ele ter a dificuldade, que não é o core dele, né, fazer a análise desses dados, mas sim entregar algo pronto, viável e factível para ele realmente usar, aplicar, para reduzir os maiores custos lá que ele tem no transporte, pelo menos que são esses dois aí. Eu faço minhas palavras dele, está corretíssimo na análise, e acrescento que, assim, com essas integrações, essas torres, né, tem várias no mercado, e aí puxa o TMS, e se é um TMS novo ou não é, e aí pega as contas, vai pegar a formação do preço para saber se o que eu formei e planejei, né, planejado versus executado, se ele está batendo ou não, se a gente consegue dar alertas ao próprio cliente, o carro já está aí há 3 horas esperando, 2 horas, porque uma coisa é você pegar essa informação da telemetria e fazer ela chegar na operação, integrar com a operação e ela chegar lá no cliente de forma que o cliente não queira também pagar 1 hora de espera, que ele... Às vezes eu mandei a carga para descarregar lá no armazém A e o cara está demorando, aquilo eu vou pagar por uma conta que é a ineficiência do outro lá. Então, a gente precisa fazer essa informação circular, que no final isso torne dinheiro, né? A gente está falando de segurança, mas a segurança acaba gerando rentabilidade se você integrar tudo aqui. Perfeito. E respondendo a sua pergunta, a Michelin Connect Fleet hoje, como eu falei, do ecossistema integrado, a gente, obviamente, além de trabalhar o dado, que é o dado coletado na ponta do caminhão, versus o dado que a própria transportadora aqui define como parâmetro, né, de rodagem, esses dados são automaticamente ali manipulados no sentido de máquina, dentro do próprio caminhão, e com isso a gente consegue ter dados mais eficientes, ou seja, políticas aplicadas durante o percurso. E uma coisa sobre a telemetria, a questão do próprio consumo de pneu, que é um do ponto que meu amigo comentou aqui, isso também nós já trazemos como solução embarcada também, então a gente consegue avaliar o consumo, a gente consegue avaliar ali também a questão de manobras, enfim, inesperadas. A própria questão do uso, o desgaste do caminhão também são elementos que a gente também monitora. Obviamente que esses são insights que o próprio cliente monitora num segundo momento, porque são dados que são integrados em tempo real, né, para a plataforma de dados, para que a gente possa, futuramente, numa próxima viagem, colocar isso como linha de aprendizado e isso gerar novos insights futuros. Obviamente que a IA também ela está nesse jogo, junto com as nossas soluções, porque uma vez que eu tenho esses dados, né, represados e suficiente, né, para que eu possa tomar algumas decisões, isso já é aplicado também dentro do caminhão. Então, ou seja, se combinar a tecnologia, hardware, né, embarcado, mais dados e inteligência artificial, isso para mim é uma excelente combinação quando a gente fala de ecossistema. Muito bem. Bom, quero agradecê-los e passar aqui as palavras para o nosso presidente, Eduardo Rebuzzi, para a gente... Quer fazer uma pergunta? Desculpa. Tudo bem? Boa noite, boa tarde. Boa tarde ainda. Eu queria que vocês pudessem, se possível, exemplificar, porque eu acho que quando a gente fala de inovação, a gente fala de algo que abala, mexe o mercado, que quebra paradigmas. Exemplificar, por exemplo, a gente tem os nossos casos, os nossos cases, de redução de custo, mas assim, cada um de vocês passar, porque vocês estão falando telemetria, a parte da bebida, a parte do sensoriamento para o motorista não ter o acidente, mas exemplificar cada um dos cases que vocês tiverem, de maneira lógica, do tempo que permite, do benefício que gerou, um fato que aconteceu que demonstrou claramente, por exemplo, na parte da blindagem elétrica, o Luiz tem vários cases, mas assim, a gente queria de vocês também, por favor. Posso citar um case aqui, acho que recentemente até a gente teve o lançamento da NandoTrack, alguns de vocês já acompanharam, né, o nosso lançamento. Esse foi um excelente porque a gente, né, dentro desse case, a gente trouxe o IoT
que era uma coisa que realmente faltava no nosso ecossistema, pensando em rastreamento. Além da miniaturização da próprio chip, né, que a gente conseguiu reduzir o tamanho para que a gente pudesse, obviamente, embarcar isso em outros equipamentos dentro da própria carga, e fora a questão também do tempo de vida e o reuso no tempo. Então, trazer essas tecnologias onde a gente consiga, de fato, aplicar na prática, para nós tem sido extremamente importante. E, no caso dessa NanoTrack, em especial, a gente já tem cases onde a gente conseguiu já capturar o caminhão em áreas até mais distantes do que a gente antigamente capturava. Então, as placas elas têm um alcance maior. Então, quando eu falo de radiofrequência, eu consigo capturar isso com uma amplitude maior. E também o tempo de vida, ou seja, o tempo que ela também fica conectada conosco. Então, antigamente a gente ficava com um tempo, se não me engano, era de 5 horas, se não me engano, 2 semanas, e agora a gente estendeu isso para mais de 1 semana. Então, assim, o negócio realmente ficou muito melhor na prática para nós. Tá? Bom, essa questão do álcool, que foi o que eu acabei me envolvendo, né, em sendo transportador, mas acabei me envolvendo, eu poderia contar N casos aqui para poder dizer com colegas que aconteceram. Nós tivemos um caso há alguns anos atrás, que a gente também teve a suspeição de que seria um risco grande, seria um risco não, que a gente acha que tinha álcool envolvido, mas a gente aqui está falando, todo mundo, de proteção à vida, mas eu vou pedir licença para ir um pouquinho para olhar essa questão financeira. Por exemplo, o álcool, e eu tive visitando numa feira no Sul, uma outra empresa de telemetria, fui lá para conhecer e perguntei, vem cá, o que vocês têm para o álcool e tal? E aí não tinha, mas eu, como eu estava como transportador desenvolvendo o projeto, eu queria saber se tinha ou não. E aí eu percebi do pessoal que eles estavam assim, não, mas olha, a gente não tem ainda, o que tem aí não está funcionando. Respeitosamente, eu só fiquei quieto e esperei. Mas eu quis explicar para eles o seguinte, olha, eu como transportador, eu faço seguro de vida, de casco, de terceiro, de carga e ambiental. O álcool é o único evento que derruba todos os meus seguros. Eu preciso disso ou não? Essa é a questão, porque a minha preocupação. Então, assim, por que E num primeiro momento, Rebouças, eu achava que isso, assim, na minha primeira conversa com o professor, de uma forma ignorante, eu achei que isso tinha que vir das montadoras. E depois, porque eu era só transportador, meu negócio é carregar caminhão, entregar e tal, cumprir prazos, mas depois, quando eu comecei a me envolver, eu vi que tem todo esse ecossistema que ele está dizendo aqui, ou seja, são empresas que desenvolvem soluções que vão agregar no veículo. Porém, eu acho, pelo que eu tenho conversado, que soluções como essa, que hoje começa B2B, mercado corporativo, quem está mais preocupado com segurança, eu já vejo falar de outros países, Canadá, Estados Unidos, alguns estados americanos, se o cara caiu na lei seca, quando ele volta a dirigir, já tem que ter um aparelho desse. Eu já vejo aqui deputados falando sobre isso, de que na Inglaterra, ou sei lá qual país, a partir de 2026 já vai ser obrigatório e tal. Eu acho que tem um bom caminho de aprendizado ainda até chegar lá. Porque também não basta você instalar um aparelho se não tiver uma telemetria que se possa fiscalizar. E quando você falar de uma mãe que deu um carro para o filho e não quer que ele morra voltando da balada, que tipo de gestão ela pode dar? São eles que vão desenvolver a telemetria com inteligência artificial. Como é que eu ajudo aquele pai ou aquela mãe que deu um carro para o filho a não ter uma notícia ruim? Provavelmente alguns de nós aqui já tivemos aqui casos aqui, ou pessoas próximas, que perderam filhos. Quando a gente sai do corporativo e vai para a pessoa física, entendeu? Eu acho que quando a gente fala de tecnologia disruptiva, nem sempre precisa ser algo novo, inexistente, né? Talvez a gente usar algo que já exista de uma forma diferente seja mais disruptivo do que você criar algo do zero. E eu vou citar um exemplo, mas um exemplo até do passado de algo simples, né? A gente teve um projeto num grande transportador que a gente controlava só um parâmetro, que era a velocidade. Parece simples, né? Ele tinha um alto índice de tombamento. Mas a gente fez um projeto junto com o transportador, simplesmente só controlando eficientemente a velocidade, naquela época lá.
E isso houve uma redução de mais de 30% nos acidentes ali de tombamento que ocorriam só por conta desse parâmetro, até chegar num ponto de quase não ter acidente por conta desse controle. Então, hoje, o que a gente procura fazer é tentar auxiliar o transportador com um processo de que a gente chama de Active Center lá, de identificar os motoristas lá que dirigem de forma errônea, para eles serem treinados, para eles serem retrabalhados lá e darem o seu melhor para aquele veículo específico, né? Mas eu acho que sempre a gente tem que buscar olhar para o que a gente já tem, e como a gente falou, é um mercado muito sensível, muito castigado pelo custo, pelo todo o ônus que ele tem, e às vezes a gente tem que ter sempre soluções mais simples, mais eficazes ali para a gente poder implementar e apoiar eles nesse sentido. Bom, dando ênfase ao choque elétrico anti-invasão, a gente está aqui num seminário de inovação. Apesar do choque elétrico anti-invasão ter sido lançado em 2019, ainda são apenas, estamos nos aproximando de 1.000 caminhões e vans com a blindagem elétrica. Então, algo ainda muito novo, que ainda causa muita surpresa, né? Porque um choque elétrico, obviamente, que não é letal, é um choque elétrico de afastamento, e só tem choque somente se houver uma tentativa de corte e perfuração do baú, da porta-cofre. E um case muito prático que nós tivemos conhecimento recentemente, através de um cliente, ele investiu R$150 mil em 4 vans com blindagem elétrica. Então, aqui já estou dando uma média aí da blindagem elétrica numa van, R$35 mil. E ele eliminou um custo anual de escolta de R$1.800.000. Eram R$150 mil de escoltas por mês em 4 veículos, transportando principalmente celular, alto valor agregado, mas principalmente celular. Então, reforçando o que eu disse, o choque elétrico anti-invasão, a blindagem elétrica, ele está absolutamente viável. R$35 mil é dinheiro para qualquer empresa, mas olha a redução de custo e a otimização, e a gente falou de produtividade também, que está por trás disso. Então, quase 1.000 veículos, uma sinistralidade próxima de 0, 2 tentativas de roubo até hoje, e com 100% de efetividade. Muito bem, vou passar aqui para o nosso presidente Eduardo Rebuzzi para as considerações finais. Bem, primeiro, minha necessidade era de sair por causa do voo, mas a conversa aqui foi cativando tanto que eu não consegui sair, né? Acho que é uma... né? Mas eu estou controlando aqui no Waze, então o Tarcísio está me ajudando também a controlar ali. A Elisete está me chamando, vamos. Eu falei, calma que eu estou aqui, estou controlando o Waze para poder dar tempo de ficar até o final. E, lamentavelmente, temos que acabar agora, até porque o salão tem que ser cedido para outro evento que será realizado em seguida. Mas eu quero dizer a vocês que eu acho que esse tema, nós estamos no transporte há muitos anos, alguns um pouco menos, outros mais. Eu estou desde meus 18, 19 anos de idade, que eu comecei a trabalhar lá na Coral. Quem é mais antigo lembra. Acho que o Ricardo pegou um pouquinho também da Coral, que foi uma grande empresa, e a minha vida foi formada nisso. E depois entrei para a representação também empresarial e acaba se apaixonando por esses assuntos, porque todos eles, aqui o Eduardo falou, realmente, consumo, né, Laura? Laura que faz os números do DECOP, da NTC, e tem em torno de 35%, 40% com esses dois insumos aí, né? Combustível e pneu, né? Tem mais mão de obra, aí toda essa condição de você controlar. Eu sou da época lá que controlava marcando pneu com marcador de boi, né, que esquentava lá na fogo e marcava o pneu para ele não ser roubado, né, e controle de fichinha, né. Nós estávamos discutindo agora, daqui a pouco, né, Ricardo, do tacógrafo, né, ainda hoje é lei, mas lá eu controlava aqueles disquinhos lá. Então, a gente vai acompanhando isso e vê a tecnologia. Nós estávamos agora antes num painel aqui com as montadoras, falando sobre tecnologia embarcada nos veículos, quer dizer, é um negócio grandioso. Depois a gente vê a realidade do Brasil. Eu fiz essa pergunta a eles, inclusive, pesando de um lado a realidade do Brasil, né, Ana? E do outro lado, quanto de tecnologia que eles já têm nos veículos, né?
parte de descarbonização, de tudo que pode imaginar. Não vou ficar falando aqui, vocês estão vendo aqui na feira, mas, de outro lado, tem uma realidade que é esta nossa realidade aqui. Aqui não é só a realidade do caos, não. Porque você fala assim, então na hora que acabar de roubar, parar de roubar a carga, não precisa mais disso. Não, isso aqui é tudo monitoramento, tecnologia para você ajudar e fazer com que as coisas funcionem bem, né? Não é que você vai parar de fazer alguma coisa porque está funcionando bem. Está funcionando bem porque você está fazendo alguma coisa. É o contrário, né? Então, acho que nós estamos no caminho certo. Todas as empresas aqui que se apresentaram trazem muita inovação, né? Está dentro do painel do que a NTC procura. Eu acho que a Fenatran proporciona isso, trazer todo mundo ao mesmo tempo para fazer esse debate. Tenho certeza que esse debate não acaba hoje, né, Rodrigo? Depois ele também vai fazer entrevistas com vocês para poder dar, porque aqui é um painel, diz um aperitivo, né? Depois você tem que evoluir mais para poder mostrar mais a evolução do que as empresas podem ter no mercado, né? O caso do Ricardo aí, que ele traz essa forma preventiva, que não é nada fiscalizado pelo Inmetro, não é para testar, é para prevenir, né? Então, depois, na hora que virar, você está B2B, na hora que você virar B2C, imagina quantas famílias não poderão colocar isso no carro diretamente, evitando que um filho, como você falou agora, se envolva no acidente, né? Tantas coisas mais. E também as informações aqui que você tem, você trouxe também aqui, que não, às vezes pensa que o valor é tão alto que você não possa aplicar na origem. Ele mesmo se paga, né, Eduardo? E se pulveriza no mercado. Então, muito obrigado a vocês. A NTC está nessa linha. Vocês têm o contato aqui do Ricardo, tem o meu também, da Elisete. Vamos continuar trabalhando aí para que a gente possa continuar fazendo com que o transporte de carga... Eu falo sempre aqui o seguinte... Eu falei no dia da abertura aqui na feira, tá? Nós temos aqui a cadeia produtiva do transporte, tá? Tem aqui a NTC, que é cliente e fornecedor de todo mundo que está em volta. Tem a Anfávia, que representa as montadoras, né, que também é cliente e fornecedor nosso. E tem a Anfir, tá, que é de implementos rodoviários, também é cliente e fornecedor nosso. Nós temos aqui a principal atividade, com todo respeito às demais, a principal atividade econômica do país. Porque se o transporte não funcionar em toda a sua amplitude, nada mais funciona. Então, nós temos que defender essa cadeia produtiva em todos os setores. Tive uma reunião com o presidente da Anfávia, com o Márcio, tivemos vários, da Anfir, com o Zé Carlos, para poder discutir quais são as pautas convergentes que nós temos que tratar para evoluir a cadeia produtiva do transporte. E temos várias, segurança pública, infraestrutura rodoviária e quantas outras mais. Biodiesel, descarbonização, tudo isso é tema comum, tá? Então, vocês contam com a gente aqui, a NTC é a casa de vocês, é a casa do transportador, de quem pode ajudar o transportador a transportar melhor, tá bom? Seria isso, então. Obrigado a vocês e felicidades aí com o sucesso da empresa de vocês. Ótimo.